Vamos então dar início a uma nova história nas páginas que vão escrevendo a história do Porto Canal. É o novo consultório. Tenho como meu primeiro convidado então neste arranque o professor Dr. José Cotter, é presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, é obviamente gastroenterologista. Muito bem-vindo, Sr. Professor. Boa tarde. Muito obrigada por estar connosco. Espero que se sinta confortável na nossa nova casa. Um prazer. Já me disse que o sofá era muito confortável. Magnífico. Está a fazer a estreia aqui no nosso programa e de resto vamos então passar aquilo que é importante, que é fazer aqui um pouco de serviço público, informar os nossos telespectadores. Exatamente. Sr. Professor, vamos então se calhar começar por falar um pouco da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Tem uma missão que nos vai com certeza falar um pouco. O que é que podemos dizer sobre esta associação basicamente científica? É de facto uma sociedade científica que engloba a generalidade dos gastroenterologistas portugueses, também alguns estrangeiros e também alguns médicos de outras especialidades, mas que se relaciona com tudo o que diz respeito às doenças do aparelho digestivo, do fígado, das vias biliares e pâncreas, e que também tem uma função de estímulo à investigação, nomeadamente e da formação também, nomeadamente dos médicos mais jovens, que tão preciso é que tenham apoio, e a sociedade tem aí de facto uma função muito importante, não só em apoiar projetos de investigação, mas também de certa maneira, apoiar estágios em centros muito diferenciados no estrangeiro que vão, de certa forma, contribuir para uma melhoria da formação dos nossos jovens médicos, que amanhã serão os médicos séniores que estarão no terreno para assistir toda a população. E, portanto, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, que existe há longos anos, tem sido um pilar fundamental no apoio científico, no apoio à investigação, ao mesmo tempo que mantém uma atenção muito grande sobre tudo o que se passa com a gastroenterologia, intervindo, quando é julgado necessário, na defesa da qualidade, na defesa de uma boa prestação que é essencial prestar ao cidadão nesta área da medicina. Como corre a investigação, doutor, nesta área, na gastroenterologia aqui em Portugal? Nós temos uma gastroenterologia muito desenvolvida, nomeadamente a nível europeu, e temos termos comparativos para o poder dizer, porque basta verificar que no Congresso Europeu de Gastroenterologia Portugal está no ranking dos 5 maiores países que apresenta trabalhos científicos que são selecionados para a apresentação. Portanto, isto diz da pujança científica que os diferentes centros de gastroenterologia portugueses, nomeadamente hospitalares, têm, e na qualidade, simultaneamente, que apresentam para discutir com os seus parceiros europeus e mundiais aquilo que cá se passa. Portanto, apesar de todas as dificuldades que são públicas e que nós vivemos, é de enaltecer este esforço que existe para nos mantermos com uma qualidade grande, temos uma prestação assistencial também eficaz e, simultaneamente, ainda haver tempo para fazer investigação. Sr. Professor, referiu há pouco os órgãos afetados, ou que quando falamos de gastroenterologia, de que órgãos é que falamos? É sempre bom relembrar, porque eu acho que as pessoas têm alguma dificuldade, associam sempre ao fígado, ao estômago, talvez, mas são muito mais os órgãos dos quais trata a gastroenterologia. Eu costumo dizer que a gastroenterologia, de facto, abrange segmentos muito longos do corpo humano, talvez a especialidade mais abrangente, porque dedica-se ao estudo das doenças do tubo digestivo, portanto, esófago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, e também ao pâncreas, à vesícula biliar e aos canais biliares e ainda ao fígado. Portanto, é uma abrangência enorme. Os gastroenterologistas têm uma formação altamente especializada em todos estes diferentes órgãos e, simultaneamente, para além dessa formação clínica, têm uma formação muito importante e única na atividade médica, que é a formação em técnicas endoscópicas, de endoscopia digestiva, que hoje permitem, de facto, diagnosticar e intervir terapeuticamente, portanto, fazendo tratamentos através da via endoscópica,
de uma forma muitíssimo menos Foi o que agressiva. eu trouxe cá. Foi uma das razões Foi uma pela das qual coisas vim que eu cá. trouxe cá, porque hoje vamos falar precisamente da cápsula endoscópica. Isto já vamos perceber para que é que serve esta cápsula. Aliás, vamos ter a oportunidade de ver aqui a cápsula. O Sr. Professor fez a simpatia de trazer consigo a cápsula. Vamos perceber quais são as doenças então que afetam mais os portugueses, para depois percebermos também a urgência e a necessidade dessa pequena cápsula. Exatamente. Esta pequena cápsula, existem duas, mas vamos falar primeiro desta, que é a mais importante, que é uma cápsula que serve para estudar as doenças do intestino delgado. O intestino delgado que é muito longo. É muito comprido, não é? Mas é um órgão que tinha uma particularidade até o aparecimento desta cápsula, que era um órgão de acesso muito difícil. E, portanto, era apenas estudado por métodos radiológicos que tinham muito pouca definição e muito pouca sensibilidade, e por isso era extraordinariamente difícil lá chegar e fazer um diagnóstico das doenças do intestino delgado. Como é que se fazia? Fazia-se por métodos radiológicos, era a radiografia do intestino delgado. Com o aparecimento desta cápsula no ano 2000 e a introdução na atividade médica, isto de facto foi uma grande revolução e fez com que hoje esta cápsula seja o exame de primeira escolha para o estudo das doenças do intestino delgado. Que doenças é que são que falamos? Basicamente, a indicação de utilização da cápsula é na doença de Crohn, uma doença inflamatória crónica do intestino que pode atingir qualquer segmento do tubo digestivo, mas que em 80% dos casos atinge o intestino delgado. Chegando a atingir exclusivamente o intestino delgado em 30% dos casos. E é muito importante saber que tipo de atingimento é que existe no intestino delgado, porque isso vai ter implicações no tratamento que nós vamos prescrever ao doente. Portanto, a cápsula assume aí um aspecto importantíssimo. Aliás, o diagnóstico, se a pessoa se me permite, é uma parte fundamental para tratar absolutamente essencial, doença, não é? Absolutamente essencial, sem dúvida. Depois, algumas outras situações em que se revela muito importante. Uma delas é em algumas situações de hemorragias digestivas, em que há perda de sangue pelo tubo digestivo, é efetuada uma endoscopia para ver o esófago e o estômago e o duodeno, que nada revela, de seguida faz uma colonoscopia para ver o intestino grosso, que também nada revela, e, portanto, seguramente haverá uma hemorragia com ponto de partida no intestino delgado. A cápsula é fundamental também. E depois, até porque esses métodos que referiu, a colonoscopia e a endoscopia, são conhecidas pelo grau de dificuldade que os pacientes têm em fazê-las, ou não? Eu vou permitir-me discordar, porque saberá tão bem como eu, seguramente, que hoje estes exames se fazem com maior conforto, com fármacos muito modernos de sedação, em que a pessoa que está a ser submetida a esses exames não sente absolutamente nada. Não tem dor absolutamente nenhuma. São velhos fantasmas. Isso não corresponde à realidade e hoje é acessível muito rapidamente, nomeadamente aqui no Norte, em 2, 3 dias marca-se uma colonoscopia sem dificuldade absolutamente nenhuma, participada pelo Serviço Nacional de Saúde. Voltando à questão da cápsula. Há algumas outras doenças em que também a cápsula estará indicada, uma das quais que hoje muito se fala, por exemplo, é na doença celíaca também. O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma doença traduzida por uma intolerância ao glúten, que provoca alteração na parede do intestino delgado, e a cápsula serve não só para diagnosticar, mas também para ver que segmentos estão atingidos, se é um atingimento mais extenso ou menos extenso, e também diagnosticar algumas complicações que podem surgir na sequência da doença celíaca. Portanto, é um exame de primeira linha e, simultaneamente, um exame que eu diria praticamente nada invasivo. Porque em que é que consiste este exame? É isso que vamos agora explicar. Consiste, é muito simples. A cápsula está dentro de uma caixa que eu não vou abrir, porque senão iniciaríamos a descarga da bateria, mas que é uma cápsula como esta, é engolida com um pouco de água, como quem engole um comprimido. Disse-me que era mais fácil do que engolir, eu vou fazer publicidade ao Benuron, aquele 1 miligrama, que sabemos que é... 1 grama, neste caso. 1 grama, peço desculpa. 1 grama, portanto, esta é mais pequena, é mais simples de engolir. É mais simples. Não custa a engolir. É muito fácil de engolir, como vê, é uma cápsula normal, é engolida. A cápsula tem faz uma gravação, porque tem um sinal que é recepcionado num cinto como este. Mas isso não acontece logo tudo... Não, é exatamente. Acontece no momento em que se engola a cápsula. A cápsula, quando é engolida, já está ativada. Muito bem. E começa a fazer um filme. E é recepcionada
neste cinto que a pessoa traz consigo e vai passear durante o dia. Muito bem. E este cinto emite as imagens para este receptor. Este receptor que aqui se vê. E este receptor permite, inclusivamente, em tempo real, Sim, ver a imagem do que se passa no nosso intestino. Portanto, o médico pode acompanhar o decorrer do filme da cápsula em tempo real, vendo neste monitor aquilo que se passa. O que quer dizer, por exemplo, quando nós estamos à procura de uma hemorragia, algures no intestino delgado, nós acompanhando através deste monitor, nós podemos ver o ponto em que começou a sangrar. E o que é que está, porque é que está a haver essa hemorragia. Pronto, e a cápsula faz esse filme, no final... todas as imagens que aqui estão são descarregadas para um computador e o médico faz a leitura no computador. Todas as pessoas podem utilizar este método? Sim, isto é um método inócuo, pode-se considerar um método inócuo. Inclusivamente as crianças? Também está, é utilizado também em pediatria, é um método inócuo extraordinariamente informativo. A única... ou a principal, se quisermos, limitação desta cápsula é que é um método diagnóstico, não é um método terapêutico. Isto é, se eventualmente for detectado, por exemplo, um pólipo, que tanto se fala, tem de se retirar o pólipo. E a cápsula não tem, eu diria, ainda, capacidade para o retirar. Lá chegaremos um dia, com certeza. Então, nesse caso, tem de se fazer uma endoscopia para chegar até ao local onde se encontra o pólipo e retirá-lo. Mas, mesmo assim, isto foi um avanço verdadeiramente extraordinário, nomeadamente a este nível. Existe também uma outra cápsula, que é esta que aqui está, um pouquinho maior, sim, mas que também se consegue engolir sem dificuldade, diferente da outra porque tem duas câmaras, uma deste lado e outra deste. Portanto, esta que é será a mais cápsula adequada para estudo do intestino grosso. Convém frisar que o exame de primeira linha para o estudo do intestino grosso, do cólon, continua a ser a colonoscopia. Mas há uma ou outra situação em que a colonoscopia ou não pode ser realizada, ou não é possível ser realizada para a totalidade do intestino grosso e há uma absoluta necessidade de ver a totalidade do intestino grosso. Isso acontece com regularidade, Sr. Professor? Não é com regularidade, porque hoje em dia é mais a mais com sedação, a maior parte das vezes, vê-se o intestino grosso completo sem problema nenhum. Mas há situações em que é necessário complementar esse exame de colonoscopia. Quais são os principais problemas no intestino grosso? O cancro do intestino. O cancro do intestino é o principal problema. O aparecimento dos pólipos, que são lesões pré-malignas. E, portanto, aí, quando há essa insuficiência, ainda que rara, da colonoscopia, pode ser utilizada esta cápsula do intestino grosso, que é uma cápsula inteligente, porque conforme a velocidade com que se move, ela vai fazendo um número maior ou menor de imagens por segundo, que podem variar de 4 até 35 imagens por segundo. Porque há zonas do intestino em que ela corre mais rapidamente e outras em que corre mais lentamente. E, portanto, para gerir a capacidade da bateria, também esse número de imagens por segundo é variável. Portanto, é também um método, neste caso para o intestino grosso, complementar da colonoscopia, por enquanto, mas indiscutivelmente uma mais-valia. E existem trabalhos, ainda recentemente foi apresentado um importante trabalho multicêntrico americano, em que aborda já a utilização da cápsula como método de rastreio do cancro do cólon. Fantástico. De que forma é que isso se pode antecipar, digamos assim? Bom, é preciso, antes de mais, colocar a cápsula a preços mais competitivos, certo, se quisermos, a preços tão competitivos como a colonoscopia, e, de certa maneira, colmatar esta insuficiência da cápsula não ter o aspecto terapêutico, porque, como se sabe, nós no decorrer de uma colonoscopia conseguimos resolver habitualmente a generalidade dos problemas. Detectamos um pólipo, tiramos o pólipo, há uma hemorragia, tratamos a hemorragia, portanto, é possível fazer vários tratamentos através do endoscópio. Com a cápsula, não. É possível identificar, mas depois temos de ver como é que vamos tratar.
e se, nomeadamente esta questão dos pólipos de que tanto se fala, porque são o fator de risco principal para aparecer o cancro do intestino e que hoje são facilmente retiráveis no decorrer de uma colonoscopia, é claro que se forem detectados numa cápsula, nós teremos depois de fazer a colonoscopia para retirar esses pólipos. Mas estamos a falar do intestino grosso e, de facto, reforço que a principal indicação da cápsula hoje são as doenças do intestino delgado. E é um pouco isso que se vai debater no próximo sábado na reunião ibérica. É verdade. Na reunião ibérica de já me está a dar um mote então para falarmos precisamente sobre esta reunião. Acontece já no dia 16. Quais são então os principais objetivos deste encontro, Sr. Professor? Este encontro é um grande fórum ibérico onde se vão debater assuntos relacionados com a cápsula endoscópica, envolvendo os especialistas portugueses e os especialistas espanhóis que se interessam por esta técnica. É uma reunião importante, porque permite não só mostrar os últimos avanços, permite divulgar o que de mais importante foi publicado no decorrer do ano transacto, de 2015, mas também permitir uma troca de experiências, apresentação de casos clínicos, dificuldades entre as pessoas que de facto, os especialistas que de facto manipulam estas técnicas no seu dia-a-dia, como é o nosso caso. E, portanto, temos uma expectativa muito grande, como tem acontecido nas edições anteriores desta reunião, que seja... Quantos se esperam? Quantos especialistas se esperam? Estarão entre 150 e 200 especialistas no próximo sábado em Guimarães, exatamente para apresentar os seus resultados, os seus projetos de investigação. É de facto uma reunião muito avançada do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da ciência médica. Sr. Professor, voltando à pequena cápsula, ela pode ter algum tipo de complicação, por exemplo, quando da saída, digamos assim, do organismo? Nesse caso específico, não. A cápsula é expelida, e é de uso único, acabou. E a complicação, apesar de tudo, mais frequente da cápsula é quando há algum segmento de calibre diminuído ao longo do tubo digestivo, aquilo que nós chamamos medicamente uma estenose, um aperto do aparelho digestivo, que por vezes surge na doença de Crohn. É muito raro, mas colhendo uma boa história clínica do paciente, nós percebemos se há sintomas que fazem pensar que possa haver um aperto, algures, no intestino delgado e, nesse caso, serão utilizados outros métodos para não corrermos o risco de fazer a cápsula endoscópica e a cápsula ficar impactada, encravada nesse local mais apertado e depois ser necessário ir lá buscar a cápsula através de uma endoscopia ou mesmo, em casos extremos, muito raros, por uma cirurgia. Mas são situações muito raras que ocorrem mesmo, como eu disse, em doenças como a doença de Crohn, que é a patologia mais frequente em que ocorre essa retenção da cápsula, em cerca de 2% dos casos. Portanto, desde que os doentes sejam selecionados, é raríssimo. É um exame muito seguro, muito seguro. E muito simples também para o especialista de analisar, imagino eu, através das imagens. Para um especialista, disse bem. É evidente que isto também há uma aprendizagem, desta técnica para os médicos que estão a fazer a especialidade de gastroenterologia, que no fim da sua especialidade estão perfeitamente aptos para utilizar a técnica, para ler estes exames e para fazer os relatórios destes exames. Muito bem, Sr. Professor, foi um gosto recebê-lo novamente aqui no consultório. Muito obrigada por ter estado. É sempre um prazer. Muito obrigada, espero que regresse em breve. Falamos então aqui da cápsula endoscópica e vou relembrar aos telespectadores que vão daqui a pouco, logo após o intervalo, poder participar em direto. Vou receber a doutora Sónia Rego, é oncologista e preciso, obviamente, que participe. Já sabe que para participar deve então ligar o 22 953 8525 ou escrever-nos para consultório@portocanal.pt. Vamos para um curto intervalo. Até já.